Agora a gente vai falar sobre tipos genéricos. Aqui é o nome de um conceito do Java e que representa o conceito mais genérico de polimorfismo parametrizado, tá? Que é uma característica do Java que permite você facilitar a escrita e leitura de código e também proteger o seu programa de erros de tipos, tá? De duas formas, basicamente. O usuário de APIs, bibliotecas e frameworks, você pode usar essas APIs, bibliotecas e frameworks de um jeito mais fácil. E os desenvolvedores de APIs, bibliotecas e frameworks podem flexibilizar e dar segurança no seu modelo, tá? A ideia é a seguinte, né? Suponha que você tem aqui uma hierarquia, né? Por exemplo, aqui animal, que pode ser cachorro, peixe ou formiga, e tem 3 tipos de formiga: carpinteira, doméstica e faraó, né? São tipos de formiga. Então são classes aí que tem esse relacionamento de herança entre elas. Eu posso fazer algumas atribuições aqui, algumas são permitidas, outras não são permitidas. Eu posso atribuir um cachorro numa variável tipo animal, uma formiga num tipo animal, uma carpinteira no tipo animal, nas linhas 1, 2 e 3? Sim, essas 3 são válidas. Agora, eu posso atribuir uma formiga, um objeto formiga para um tipo formiga? Sim. Um objeto carpinteira para o tipo formiga? Sim. Mas agora na linha 6, eu posso atribuir um objeto animal para tipo formiga? Não. Porque não necessariamente um animal é uma formiga, tá? Mesma coisa para os peixes ali, eu consigo atribuir na linha 7 o peixe para uma variável do tipo peixe, mas não consigo atribuir um objeto animal para uma variável do tipo peixe e nem um objeto cachorro do tipo peixe, tá? Essas restrições proíbem esse tipo de atribuição. Porém, eu posso fazer, né, quando eu uso o contrário, né, quer dizer, a atribuição de um tipo específico para uma variável do tipo genérico, eu consigo fazer algumas coisas interessantes. Por exemplo, um método cadastrar que aceita qualquer animal como parâmetro. Eu posso passar um animal ou um cachorro e ele vai aceitar. É a mesma coisa, só que a atribuição que está sendo feita na passagem de parâmetros. Do mesmo jeito, eu também não consigo fazer uma passagem não permitida. Se eu tiver um animal, um método vacinar que só aceita cachorros, eu tentar passar um animal para ele, não vai funcionar, né? Não vou conseguir fazer a chamada ali corretamente. Certo? Então isso aqui a gente já tinha visto, né? A herança, você consegue fazer um objeto de tipo genérico e armazenar um tipo mais específico, e com isso eu consigo construir classes e métodos genéricos que se aplicam a diferentes tipos de objetos. Uma coisa importante para a gente saber com relação a isso é que às vezes você pode, quer dizer, o compilador Java pode esquecer o tipo específico, mesmo que ele já sabia disso uma época, né? E você talvez tenha que lembrar isso, né? Então vamos dar um exemplo aqui, ó. Eu tenho lá um objeto na linha 1, cachorro, ele é atribuído à variável C1. Aí eu atribuo a variável C1 à variável A1, quer dizer que A1 e C1 apontam para o mesmo objeto, certo? Assim como a variável C2, C3 e C4. O que vai acontecer aqui? Na linha 2, o compilador vai fazer o seguinte, ele vai associar a variável A1 ao tipo animal. E ele não vai mais lembrar que o tipo real daquele animal era cachorro, tá? Ou seja, na linha 4 vai acontecer um erro. Por quê? Porque ele vai querer atribuir um animal para um cachorro. E o compilador não se lembra que animal era um cachorro de fato. Então eu preciso fazer um casting. Então na linha 5 está lá o que eu tenho que fazer. A primeira linha 5, né? Ficou errado aqui. Então 2 linhas 5. Mas nessa linha aqui, aí vai funcionar porque eu estou lembrando o compilador. Eu estou dizendo, ó, A1 é um cachorro, pode confiar em mim. Tá? Então eu faço esse casting e aí ele funciona. Tá? Então essa informação é importante porque o compilador Java usa o tipo da variável e não o tipo da instância para fazer as verificações. Bom, vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui, ó. Eu criei uma classe caixa, vou colocar sem ser pública aqui porque o Java não permite 2 classes públicas no mesmo arquivo. Tá? Criei uma classe caixa que tem um object. Lembrando, o object é a classe que é pai de todo mundo no Java, né? Então todo mundo é object. E essa caixa tem um objeto guardado, que era o tipo object. Então eu consigo guardar nessa caixa objects e consigo olhar objects. Tá? Com isso eu posso fazer o uso da caixa de forma bem flexível. Ó. Caixa C, vou criar uma caixa, vou criar uma string e vou guardar essa string dentro da caixa. Funcionou. Por quê? Porque a caixa permite colocar qualquer object lá dentro. Tá? O problema na hora que eu vou fazer o olhar, né, vamos supor que eu tenho alguma coisa aqui que está acontecendo, né, depois eu quero lembrar o que tem na caixa. Então eu faço c.olhar. Né, ele vai retornar para mim o objeto que está lá dentro. Ele retorna um object,
Se eu fizer assim, ó, string s2 igual a c.olhar, vai dar um erro. Por quê? Porque o compilador não lembra que o objeto que estava lá era realmente de fato uma string. Para ele é um object, tá? Que é o tipo declarado. Para funcionar eu tenho que fazer a declaração com casting aqui, ó. E aí eu posso imprimir aqui e vai funcionar. Certo? Então, esse tipo de coisa a gente tem que saber que é uma restrição que tem que ser checada pelo compilador do Java. Porém, a flexibilidade continua. Eu posso pegar essa caixa agora, eu vou criar um integer agora. Vou guardar o i lá dentro. E depois de um tempinho, quero pegar o que estava lá dentro. De novo, ele não vai deixar. Eu preciso fazer o casting para ele permitir. Tá? Ou então eu posso fazer assim, ó, object-o if o instance of integer. Quer dizer, eu vou fazer um teste antes. Eu só vou converter para integer se ele realmente for integer, porque pode acontecer um erro de tipo aqui se eu converter uma instância errada. Tá? Então dá para fazer esse tipo aqui de conversão e aí funciona. Só que não é muito legal, né? Porque você tem que ficar toda hora fazendo casting, né? Não é um jeito correto, não é um jeito muito natural de trabalhar com os tipos do Java. Esse comportamento de verificação de tipos, considerando a herança, também se expande para vetores. Né? Então a gente pode ter a mesma verificação com vetores. Mas isso gera um problema. Nesse exemplo aqui eu tenho a mesma hierarquia que a gente já tinha feito antes, né? Então eu tenho um animal, cachorro e gato. Eu tenho no meu programa principal um vetor de animais com 5 posições. O nome dele é cachorros. Eu estou jogando aqui 4 cachorros nesse vetor. E estou passando ele como parâmetro para um método chamado método. Esse método que está aqui embaixo, ele aceita como parâmetro um vetor de animais. Né? E ele está jogando na posição número 5 um gato. E depois ele está imprimindo. Né? Então se eu mandar rodar esse código aqui, ele vai mostrar que na posição 0 tem um cachorro, na posição 1 tem um cachorro, até assim por diante, até na posição 4 vai ter um gato. Tá? Isso é perfeitamente possível, porque o meu vetor ele é um vetor de animais. Né? Então ele aceita qualquer tipo de elemento que seja um animal lá dentro, inclusive cachorros e gatos. Mas e se eu trocar o meu vetor por cachorro? Quer dizer, o meu vetor foi instanciado como tipo cachorro. Né? Então aqui, nessas linhas, tudo bem. Tá? E eu estou passando por parâmetros. Aí nessa linha aqui, ó, quer dizer, eu estou aceitando no método um vetor de cachorros na posição que era para ser um vetor de animais. E tudo bem, porque você consegue fazer a atribuição de um tipo mais genérico, né, de um tipo mais específico de instância para uma variável de tipo mais genérico. É o que está acontecendo aqui. Só que aí eu vou colocar um gato lá no meio. E não está detectando nenhum erro de compilação aqui. Ó. Quando eu for rodar esse código, acontece uma exceção do tipo Array Store Exception. Né, imagina que você tem uma caixa cheia de cachorro e jogou um gato lá dentro. Né? Acontece uma bagunça, uma tragédia. Né? E o Java deixou passar, quer dizer, o compilador deixou passar essa checagem aqui, que parece tão simples, né? O problema é mais embaixo, o problema é que a coleção, quando você cria um vetor, né, você não tem garantia de que você vai manter a uniformidade dos elementos armazenados ali. Tá? Você não tem como falar que aqui são todos animais e eu vou poder escrever gato ali dentro. Tá? Então esse tipo de verificação não dá para fazer com arrays. Bom, então a gente tem aí um problema, uma situação que o Java não consegue garantir a segurança das atribuições. Ainda tem que tomar um cuidado aí especial. Para isso existem os tipos genéricos, quer dizer, além disso, da sua função original, que é parametrizar os tipos, você consegue garantir um pouco mais de segurança do que com os arrays. Tá? E é um dos principais usos aí dos tipos genéricos. Qual que é a ideia do tipo genérico? É você, ao criar uma classe, você declarar um tipo ali que pode ser especializado, ou que pode ser especificado na hora do uso. Tá? Então você declarar, por exemplo, a classe T e ela usa um tipo T. Qual que é o tipo T de fato? Não sei. Isso vai ser especificado na hora do uso. Tá? Isso leva a algumas vantagens. Vamos voltar, por exemplo, da caixa. Agora a minha caixa, o tipo do objeto guardado é um tipo parametrizável. Quer dizer, é um tipo T, que foi declarado aqui em cima através desses símbolos de menor e maior. Quer dizer, eu não sei o tipo do objeto T. Pode ser objeto, pode ser integer, pode ser string. Antes também podia, só que o sistema de tipos de Java não conseguia verificar. Agora eu vou usar o sistema de tipos de Java
para dizer de qual que é o tipo real da caixa. Então, quando eu falar assim, ó, caixa integer C igual a new caixa, ele já tem a inferência, ele sabe que C é do tipo integer. Então, quando eu fizer assim, ó, C.guardar, a própria ideia já está detectando que aceita integer lá dentro, tá vendo? Então, vou guardar aqui dentro, por exemplo, 1000 aqui. E na hora de recuperar também, integer i igual a C.olhar. E aí, óbvio que eu não consigo mais guardar string aqui dentro, ó. Ele não vai deixar. Então, tá dando um erro aqui, porque não dá para converter de string para integer automaticamente. Essa é a mensagem que ele dá. Ou seja, você está restringindo um pouco o uso, mas geralmente é o que a gente quer. A gente quer que os tipos sejam especificados corretamente e usados de uma forma consistente. Tá? Isso facilita, não tem que ficar fazendo casting, não tem que ficar testando o tipo de objeto na recuperação. Tá? Então, as vantagens são compensadoras. E isso vai funcionar também para herança. Se eu tiver uma outra filha de caixa aqui, então caixa com um olhar diferente, sei lá. Então o método olhar vai ser diferente. Extends caixa T. Então eu estou reutilizando o tipo T, né, e vou sobrescrever o método olhar. Funciona na boa. Tá? No caso eu posso, inclusive até, não vou nem fazer nada diferente, vou só reportar o super.olhar aqui, retornar o super.olhar aqui. Mas quer dizer, a herança mantém, quer dizer, as classes filhas eu também posso fazer uso do tipo T aqui. Ou eu posso na classe filha especificar o que eu quero, ó. Caixa de strings, extends caixa string. Quer dizer, a minha classe caixa de strings, ela é de string mesmo, tá? Não preciso ficar especificando aqui. Quando eu criar alguma instância dessa classe, vai ser uma string. Posso também fazer tipos genéricos não para a classe toda, como é aqui em cima, né? Aqui eu fiz a classe toda aceita o T, e dentro da classe toda o T vale. Eu posso fazer um tipo genérico somente para um método. Então, por exemplo, armazém. Public, aí quer dizer, o método usa um tipo T, ó. Void, mover conteúdo, caixa T, origem, caixa T, destino. Então, vou fazer uma movimentação de uma caixa para outra, né? E eu tenho o tipo T, que tem que ser o mesmo na caixa origem e destino. Então, a repetição do termo T aqui garante que a gente tem exatamente o mesmo tipo nas duas caixas, tá? E eu posso fazer o corpo do método aqui usando o T, ó. Vou pegar o objeto da caixa de origem, vou esvaziar a caixa de origem, e vou guardar o objeto na caixa de destino. Tá? Então, nesse caso, a minha classe armazém não está parametrizada, mas o método mover conteúdo está. Certo? Dá para você fazer esse tipo de coisa também. Só para completar o exemplo aqui, vamos lá. Eu criei aqui uma hierarquia de classes figura, quadrado e círculo, né? Só para a gente exemplificar o uso da caixa com herança aí, né? Então vamos criar uma caixa de figura, C1, e vamos guardar nela um quadrado, certo? Vamos criar uma caixa de figura e vamos colocar nela um círculo. Vamos criar o nosso armazém, que é o que tem o método parametrizado ali, né? Vamos fazer o mover conteúdo aqui. Mover conteúdo da C1 para C2. Que vai funcionar. Esse exemplo aqui funciona, tá tudo certinho aqui, não tem problema nenhum. Mas, e se eu quisesse fazer o seguinte? Se eu quisesse que a caixa C1, né, ela fosse uma caixa de quadrado, né, porque eu posso guardar aqui, e eu quero mover o conteúdo da C1 para C2. Deveria ser possível. Por quê? Porque um quadrado da C1 cabe na C2, que é figuras, né? E ele não está deixando. Justamente porque o meu método mover conteúdo, ele repete o T aqui, ó, quer dizer, o tipo da caixa de origem tem que ser o mesmo da caixa de destino. Tá? Nesse tipo de situação, você não consegue fazer desse jeito. Então você tem que fazer o seguinte, a sua caixa de destino, ela tem que ser um pouco mais flexível, então você pode usar o Coringa. Quer dizer, qualquer tipo que seja pai de T vai ser válido aqui, ó.
inclusive figura. Então pode ser aqui pode ser o quadrado e aqui um pai de quadrado, como por exemplo figura. Então aqui, agora ele funciona, ó, não dá mais erro. Ou você pode fazer o contrário. Aqui na origem é um filho de t e no destino é o t, que também deixa que sejam compatíveis, certo? Funcionou também. Por quê? Porque o objeto que eu estou guardando aqui é que vai receber a atribuição. Então toda vez que você tem esse tipo de situação, né, onde você vai ter que fazer a escrita, né, a atribuição de um tipo genérico, você tem que usar os wildcards corretamente para poder permitir essa flexibilidade e não ficar tão restrito assim. Então a gente pode voltar agora no exemplo lá da lista dos cachorros, que a gente colocou um gato lá junto com eles, lembra? Agora eu estou modificando aquele exemplo para usar uma lista parametrizada do Java, que usa tipos genéricos. Tá? Então eu tenho uma lista de cachorros que está especificamente declarada como cachorro. Então eu não consigo colocar aqui, por exemplo, um gato. Ó. Cachorros.add gato. Ele não vai deixar. Tá? Tudo bem, antes quando estava com um array de cachorro ele não deixava também. Mas o problema é que agora, quer dizer, o correto, né, é que agora ele não permite você chamar o método, porque o método foi declarado como uma lista de animais. E como eu estou jogando um gato lá dentro, né, o que é possível, né, uma lista de animal, cabe um gato lá dentro, mas eu não consigo atribuir uma lista de cachorro para uma lista de animal. Justamente porque você tem um add aqui. Então esse add, né, que modifica de fato a lista, previne que você faça realmente essa passagem de parâmetro aqui do cachorro. O que eu poderia fazer para permitir a passagem seria isso aqui, ó, extends animal, quer dizer, qualquer lista de coisas que são filhas de animal eu permito passar por parâmetro. Agora ele parou de dar erro na linha 20, mas ele dá erro na linha 24 agora, porque eu não consigo adicionar um gato lá dentro, porque eu sei que é filho de animal, mas não necessariamente é o gato, pode ser, e nesse caso é, o cachorro. Tá? Para funcionar aqui eu poderia fazer o seguinte, aqui super gato. Qualquer coisa que seja pai de gato eu consigo funcionar, porque daí eu vou adicionar um gato lá dentro e vai caber. Mas aí dá erro aqui em cima de novo. Tá? Então esse tipo de verificação agora está completa, eu não consigo mais burlar ela. Então nunca vai acontecer de eu conseguir jogar um gato junto com um bando de cachorro lá. Tá? Isso é uma das vantagens de você usar aí os tipos genéricos do Java. Bom, então a gente chegou ao fim dessa aula aí, que foi uma aula longa, né? Foi dividida em 6 partes. E a gente viu aqui, desde o conceito da OR, da computação da informação, que tem a ver com encapsulamento, coesão, complemento, e falamos aqui de conceitos básicos do Java, né, que são exemplos de construções de linguagem que facilitam a implementação da orientação a objetos. Mas é importante lembrar que a base de tudo é a ocultação da informação. O resto, todos os outros mecanismos que a gente viu, ajudam de uma forma ou de outra você a construir programas que ocultam a informação corretamente e levam aos benefícios da orientação a objetos em termos de um design mais seguro, mais correto, mais fácil de modificar, etc. Tá? Então a essência da OO está ali, certo? Então nessa aula a gente viu vários conceitos, focamos no Java como um exemplo, mas outras linguagens também têm as mesmas coisas, né? E é importante entender para conseguir fazer uma programação orientada a objetos correta aí. Existem outros conceitos de orientação a objetos, né, que são alguns detalhes de linguagem que a gente não vai ver, tá? Porque não dá tempo, né, nesse curso. Mas a gente vai focar na próxima aula, então, um pouco mais conceitual a questão do design, né? Como é que você faz um projeto OO correto de acordo com os princípios da orientação a objeto. Tá? A gente vai tentar falar um pouco mais sobre isso na próxima aula. Então, por essa aula é isso. Espero que tenham entendido bastante aí dos conceitos e até a próxima.